Altíssimo, uma pessoa extremamente conhecida dentro do meio espírita, palestras por todo o Brasil, exterior, e que vem colaborando com a Casa do Jardim ao longo do tempo com as nossas lives. Se vocês entrarem na Rádio Casa do Jardim, www.rádio Casa do Jardim, vocês vão encontrar vários programas onde o Dr. Sérgio participou, programas sobre suicídio, autismo e outros temas também muito interessantes. A mesma coisa vocês vão poder encontrar no Instagram também, tem várias lives lá no Instagram, fazemos um bom material já preparado. Então, como todos os nossos trabalhos espíritas, vamos começar o trabalho da noite hoje com uma oração. Então, convido todos que nesse momento façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim seja. Então vamos passando, eu vou chamar o Júnior, que é o nosso vice-diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas, que faz o preparo de todas essas palestras, garimpa os nossos participantes, e ele vai fazer uma breve apresentação do Dr. Sérgio. Muito obrigado, boa palestra a todos. Obrigado. Boa noite. Sou o Dr. Sérgio Thyssen, nosso amigo, trabalhador da Casa do Jardim do tempo do Dr. Lacerda, graduado em Medicina, em Cardiologia, especializado em Cardiologia, professor de Medicina da Universidade Marques, e também graduado em Física com especialização em Supercondutividade. Então, deixo vocês com a qualificada palavra do Dr. Sérgio Thyssen. Obrigado, Júnior. Então, meus amigos, muito boa noite. Meu nome é Sérgio, como eles já comentaram, e eu queria, antes de tudo, dizer que é a primeira vez que eu venho à Casa do Jardim, estive nas anteriores, graças a Deus, estive, sobretudo, no Hospital Espírita de Porto Alegre, acompanhando, aprendendo com o Dr. Lacerda a respeito da apometria de um modo geral. Éramos muito amigos ao longo dos anos em que nós estivemos juntos, quanto a ele, a própria Yolanda, de tal maneira que é algo para mim estar com vocês, conhecê-los, participar de algo que possa ser proveitoso para cada um de vocês. Para mim é uma alegria muito grande. Espero que esta seja uma primeira vez de algumas outras, talvez de hoje para o futuro. Nós vamos comentar, apreciar algo que foi sugerido pela direção da casa, assim, dentro de uma lista de temas, que são temas espíritas, porque eu, na verdade, sou filho de pais espíritas, que se conheceram na sociedade espírita, há muitos anos atrás, vou lembrar o nome. E aí, quando eu nasci, eles já eram da juventude espírita, e aí os postulados espíritas foram sendo conhecidos e assimilados com muita facilidade. Paz e amor. Sociedade espírita, paz e amor. Lá no centro da cidade. É uma instituição centenária hoje em dia. Pois bem, então eu tive a chance de ir conhecendo o espiritismo, convivendo com meus pais. Tive a chance de ter os livros espíritas com muita facilidade nas estantes de onde nós todos morávamos. Minha mãe médium,
e meu pai muito ligado ao movimento espírita no sentido federativo. E Francisco Tizzi veio a ser presidente da FEB de 1975 a 1990. Então era uma pessoa também assim, muito dedicada, dedicou a vida inteira às coisas. Então o nosso tema hoje é um tema simples, mas que vai ensejar algumas reflexões de vocês, minhas, buscando algo que seja interessante, que seja proveitoso, né, para cada um de nós. Então, uma primeira ideia é observar o título, não é verdade? Por que adoecemos? E numa continuação, a ideia dos caminhos da cura do corpo e da alma. Então, uma primeira lembrança é a questão de que nós, na verdade, adoecemos nesta vida. Eu falo como médico, conhecendo a ciência da medicina, já há um punhado de anos, de tal maneira que hoje, pela Organização Mundial da Saúde, nós temos milhares de diagnósticos possíveis diferentes em medicina. Doenças biológicas, somáticas, físicas, biológicas e transtornos mentais, que são como que inúmeros diagnósticos diferentes, envolvendo ansiedade, depressão, esquizofrenia, TDAH, até transtorno do espectro do autismo, a dependência química, que é uma coisa extraordinária, como uma catástrofe mundial, e outras também, pânico, bipolaridade, transtorno opositor, desafiador. Então, às vezes eu brinco dizendo que eu sou cardiologista, clínico geral, mas tendo em vista a demanda de casos, o número de casos de pacientes que buscam uma casa espírita e que buscam um consultório em termos de transtornos mentais, e eu venho estudando muito a psiquiatria e ao cabo que também me dedico a estudar e ajudar os pacientes em todos os sentidos, como vocês também, ou muitos de vocês. Quando se diz por que adoecemos, a ideia qual é? Se você buscar o livro roteiro Emmanuel, tem mais de 80 anos que foi publicada a primeira edição, Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, há um capítulo que se chama O Grande Educandário. Então, Emmanuel diz, somos 22 bilhões de humanos na Terra. Quando o livro foi escrito, a estatística dos encarnados era muito diferente da que é hoje. Hoje nós temos 8 bilhões, um pouco mais, de encarnados. E temos 14 bilhões de desencarnados, que são completamente esquecidos da maioria dos habitantes da Terra. Porque nós espíritas entendemos a realidade, ou alguma coisa dela, a realidade espiritual da Terra. Mas a maioria desconhece completamente ou nem entende a ideia da sobrevivência, da imortalidade, muito menos das reencarnações, que são aspectos muito básicos que qualquer espírita conhece logo, quando examina os conteúdos de um livro dos Espíritos. Pois bem, mas um aspecto a mais para nós refletirmos é que, além de um educandário, de uma escola, lembrando com vocês, é uma escola primária. É uma escola de ensinamentos básicos. Por quê? Porque o mundo vive já há séculos ou milênios questões que são atuais, inclusive, que são altamente preocupantes e que revelam as condições, eu diria, de semi-primitividade de quem vive na Terra, na maioria das circunstâncias. Mas algo além disso, é no sentido de que nós já adoecemos há muito tempo, antes de estarmos encarnados de novo na Terra. Nós já viemos para uma nova encarnação, às vezes
As pessoas esquecem essa possibilidade, ou não examinaram isso. Na verdade, nós já viemos de outras vidas, onde nós nos tornamos enfermos e voltamos num corpo novinho, com a possibilidade de evoluirmos melhor, mais, e de certo modo trabalharmos as nossas questões de cura, de superação, de mudanças, para que possamos encontrar não apenas alívio de sintomas, mas a ideia de superação de algo que caberia em qualquer compêndio de medicina clínica, de medicina psiquiátrica, e que são as coisas mais comuns do planeta. Outra ideia é a ideia, portanto, de que a imensa maioria das pessoas, que são, por exemplo, adultos hoje, já adoeceram. Podem estar doentes agora, ou, se nada disso ainda aconteceu, terão uma grande chance de adoecerem amanhã ou depois. Seja de uma neoplasia, de um câncer, seja de hipertensão arterial sistêmica, seja de diabetes mellitus, seja de uma doença infecciosa qualquer, viral, bacteriana, por protozoário ou por fungo, que são os micro-organismos que andam há muito tempo espalhados pelo planeta Terra. Todos vocês já têm ideia, familiares que adoeceram. Então, nós somos almas enfermas. Então, assim como Emmanuel trouxe a ideia de um grande educandário, outros espíritos que nós interagimos em reuniões mediúnicas há muitos anos, não é? E os próprios médiuns que frequentam esses grupos de trabalho, descrevendo a realidade pela condição de vivência que tem, nós reparamos que mundo é esse, que é uma realidade que nós não sonhávamos. De tal maneira que isto aqui, planeta Terra, é um grande hospital de almas. É educandário? É escola básica? Não é? É claro, mas ao mesmo tempo nós somos um coletivo muito adoecido ao longo dos séculos. E como a medicina era ainda, desde Imhotep no Egito Antigo, desde Hipócrates na Grécia, a medicina era linda, mas era muito limitada. E dependia de alguns, vamos dizer, de algumas pessoas que cuidavam dos seus pacientes com os elementos da ciência rudimentar de então. Então, a outra ideia é o paradigma, é o modelo. Era e durante muito tempo foi um modelo materialista. Doente, além de ter um corpo físico doente, é um ser humano, é uma pessoa. E a medicina, os médicos, trabalharam durante séculos vendo apenas, valorizando apenas o corpo físico. E nós não somos o corpo. Nós temos corpo, mas nós somos alma. E uma ideia básica para nós começarmos as nossas reflexões é a ideia de que doença, vista pelos médicos habituais, elas são legado, elas são efeitos daquilo que nós fizemos nas nossas escolhas, pelas nossas ideias, pelas nossas decisões. Tudo é consequência, tudo tem consequência, em função da lei de causa e efeito, ação e reação, e como dizia o Dr. Lacerda, lei de responsabilidade pessoal. De tal maneira que esse é o nosso tema. Muitos que moram na Terra há milênios vieram de capela, adoeceram lá e tiveram que transmigrar para cá. Então, há o princípio da solidariedade entre os mundos, entre as humanidades. Portanto, há uma espécie de um ir e vir, cada um vindo para o melhor lugar, para que, a partir dali, possa desenvolver o seu processo de superação das dificuldades e um processo redentor de mudanças profundas. Do contrário, se essas mudanças não vierem,
vamos continuar adoecendo ao longo do tempo. Se vocês quiserem perguntar, podem perguntar. Não se preocupem com o tempo, combinei com a Dinorá, de meia-noite não passa. Amanhã é quinta, ninguém trabalha, vamos aproveitar, não é verdade? Dinorá? Meia-noite está bom. Não, tá bom. Então vamos lá. Estamos no slide número 1, são 190. Mas tudo bem. Vamos aproveitar o que eu fui juntando para ajudar nas reflexões que iremos fazer juntos. Primeira ideia, bem de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Planeta Terra, mundos primitivos, essa época já passou, mas nós estamos num planeta de provas e expiações que tem uma história pregressa e tem um futuro em função de todas as pessoas, para qualquer ser humano, encarnado ou desencarnado. Mas se nós prestarmos atenção, provas e expiações é a melhor expressão, escolhida por Allan Kardec e os espíritos da codificação. Mas se vocês examinarem, por exemplo, o que o mundo é hoje, vocês vão pensar que isso aqui é mais primitivo ou semi-primitivo do que outra coisa. E eu não preciso agora, diante de vocês, fazer uma lista de questões. Vou dizer 3 delas, são muitas. 2024, 1.050.000 casos de suicídios. 2024, 44.500 abortos provocados, induzidos, gerando a maior tragédia da humanidade, que vai demandar milênios para se resolver. E por outro lado, nós estamos aqui em Porto Alegre, examinando um tema espírita, e nossos irmãos estão em 50 guerras diferentes. No Sudão, 140.000 mortos em alguns anos. Na Palestina, 48.000 palestinos mortos. No Haiti, uma estatística tão grave quanto. De tal maneira que seja na Síria, no Iêmen, Burkina Faso, Somália, Eritreia, Etiópia, em todas essas questões, aliás, parênteses, equipes capacitadas entram para aliviar uma parte do sofrimento em decorrência dessas questões tão graves, incluindo suicídios, abortos e guerras. São verdadeiros cavaleiros do Apocalipse. Mas esse é um tema para o ano que vem. Senão vai passar da meia-noite, é melhor nós nos contermos um pouquinho, brincando. Pois bem, então nós viveremos no futuro o que é merecido, mas que dependerá de cada um de nós. Se vocês lerem o capítulo 18 do livro A Gênese, convido, o nome do capítulo, Os Tempos São Chegados, a geração nova. E aí François Arago fala, como entendido, né, de tudo isso, sobre a ideia de que muitos espíritos já estão indo embora, enquanto que espíritos melhores estão vindo para uma melhora da condição de vida geral do planeta pela melhora da psicosfera, de tal forma que tudo isso está ao alcance pela literatura espírita, de um modo geral, de cada um. Então, hierarquia dos mundos é algo para nós. Quando nós olhamos para a Terra, a lembrança de Emmanuel é a única referência numérica que nós temos. E aí vocês veem, humanidade, daqui, um coletivo de 22 bilhões de almas com deficiências morais, reunidos na Terra para reeducação e regeneração. Não é essa a função da realidade do planeta hoje? Quem não buscar esses dois aspectos vai viver ainda uma certa estagnação. E o preço da estagnação é o prolongamento da dor
física e moral do sofrimento, envolvendo as doenças e outras questões que também significam sofrimento, mas que não são catalogáveis, vamos dizer, na lista dos problemas médicos da medicina tão linda que nós temos hoje na Terra. Tanto aquela que é ainda do paradigma materialista, cartesiano, mecanicista, mas coisas lindas de um novo modelo, que é o modelo religiosidade / espiritualidade e medicina, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. É uma mudança irreversível para melhor, em função das mudanças de mentalidade, de entendimento, de conhecimento que começaram exatamente na metade do século XIX, quando Allan Kardec fez todo o seu trabalho e outros vieram de outras áreas, psicologia, psiquiatria, psicanálise, psicoterapia, e envolveu depois, 14 de dezembro de 1900, quando Max Planck resolve um determinado problema dos físicos da época e gera a mecânica quântica e depois Einstein, a teoria da relatividade geral e especial. Tudo isso é, vamos dizer, mecanismo para entendimentos melhores da realidade, para que nós possamos avançar, possamos mudar, não só nas questões materiais, mas nas questões humano-espirituais, que é tudo que nós precisamos. Porque corpo é corpo, mas quem tem que evoluir e curar-se são os nossos espíritos, as nossas almas. Tanto encarnados, almas, como desencarnados na terminologia espírita, espíritos. 8 bi e 14 bi. Qualquer coisa é só checar com Emmanuel. Reforma íntima e substituição dos vícios pelas virtudes. Existe outra coisa a fazer? Não existe. Qual é a tríade devastadora? Vale uma caixa de bombons. Quem trouxer a resposta completa. O Júnior não pode, porque ele ouviu isso outro dia. Não é? Posso ganhar esse bombom aí? Oi? Eu posso ganhar esse bombom aí? Pode o quê com bombom? Ganhar essa caixa de bombom? Ah, sim, pode. Aqui é de egoísmo, vaidade e E? orgulho. Muito bem. Ouviu isso Então, tudo? agora me dá minha caixa de bombom. É exatamente essa a resposta. Orgulho, egoísmo e vaidade. Isso é nosso? Claro que é. É de todos. Com raras exceções. Mas você lembrou de alguma reflexão antiga, né? Então, quando é assim, você é que traz o bombom. Combinado? Pode ser até brasileiro. O que eu prometo é belga. Na próxima conversa nós vamos partilhar o bombom. Tá bem. Existe um outro autor maravilhoso que é Kair Barchutel. A tríade devastadora que ele propõe é outra. Mas eu uso a expressão essa para lembrar de algo que é extremamente grave e que é típico da Terra. E ainda somaríamos a indiferença e outras questões que nós precisamos refletir sobre ela e mudarmos a nossa maneira de ser. Ali a capa última do livro Roteiro. Lembrando da nossa medicina, já que tem a ver com o nosso tema de hoje, 5.000 anos de história, na verdade 5.800 com Imhotep, amigo do faraó no Egito Antigo, doenças físicas e mentais, doenças antigas e novas, diabetes mellitus, se confunde com a história da medicina. Mas tem doenças que são novas. Ebola, Covid-19, AIDS de 1984 para cá, relativamente recentes. Pois bem, e de onde vem isso tudo? Das nossas condições. E das condições do mundo espiritual inabordável pelos grandes pensadores e também pelos espíritas de um modo geral. É uma reflexão apenas. Então, a ideia qual é? Doenças novas, doenças antigas. E as antigas não vão embora. Tá bom que a peste negra que devastou a Europa foi embora.
a gripe espanhola, que dizimou metade da Europa, foi embora. Mas existe influenza com vírus H1N3, H4 e assim por diante. Porque são cepas diferentes de um mesmo problema sério, que para a maioria não leva a maiores dificuldades, mas mata crianças, bebês, homens e mulheres, adultos também. A ideia de medicina do corpo, mesmo nas doenças mentais, é uma limitação. Por quê? Se você analisa o cérebro de uma criança com autismo ou de um adulto com depressão, sobretudo depressão mais moderada para grave, existem alterações no cérebro. No autismo tem pelo menos 10 alterações diferentes, que você não vê na ressonância. Você examinando o cérebro de uma criança que morreu por um outro problema, mas era autista, você examinando microscopicamente, você vai encontrar uma série de alterações. Nas pessoas com depressão faltam os neurotransmissores. Estão todos em deficiência. E o uso dos antidepressivos é exatamente para melhorar esses níveis. Mas a ideia qual é? O problema está no cérebro? Está. Não está nos braços, nas pernas, no abdômen ou no tórax. Está aqui. Mas a ideia qual é? Isso ilude os colegas dentro do paradigma antigo, mais importante por um lado, que é a ideia, olha, descobrimos a origem. É por essas alterações que anatomicamente, histologicamente foram evidenciadas, bioquimicamente. Mas isso não dá para ninguém a ideia das origens. As questões genéticas, as questões na ultraestrutura do corpo, tudo isso ainda é consequência. As origens são sempre espirituais. De tal maneira que o que está no corpo vem do perispírito e da alma imortal. Lembrando uma ideia que vocês já ouviram falar, o corpo é um mata-borrão da alma. Lembram disso? Posso te perguntar uma coisa? Onde é que entra um ambiente e se todas as enfermidades vêm de uma consciência culpada, drenando através das vivências, eu sempre tenho perguntado e não encontrei resposta ainda. Por que os animais que não têm consciência, que não têm livre-arbítrio e, portanto, não têm responsabilidade, sofrem das mais diferentes enfermidades, inclusive de câncer, é muito comum, doenças renais, doenças hepáticas, de toda ordem eles sofrem. Eu acho que muito das doenças também tem que haver com a condição do homem precisar passar por um processo evolutivo através da biologia. E que o próprio ambiente e a própria condição de ser homem biológico, e ele está exposto a isso. Um amigo espiritual me disse um dia, numa barrada, 20% bota para o karma, o resto é tudo a ver com vocês aqui. Eu respeito a sua ideia e a do espírito, mas o meu entendimento é completamente diferente. E os animais então, os animais também participam de outras questões em que as questões de karma não são importantes para eles. Animais de todo tipo têm os mais variados problemas de saúde. E com gravidades também diferentes. Mas essa é uma conversa muito boa, quem sabe, 00:35, nós vamos sentar. Ou num domingo de manhã. Tá ótimo. Entendeu, né? O Júnior vai estar presente, não é? E os nossos amigos daqui que quiserem estar também estarão. Mas essa é uma questão, eu acho mais importante lembrar. Doença humana é de origem de algo que foi feito em contrário em relação às leis de Deus. Lei de Deus, sobretudo, amor, justiça e caridade, que é a maior de todas, segundo Kardec. E na medida que você transgride, você abre brechas para viver as dificuldades que nós hoje chamamos de enfermidades clínicas ou de transtornos mentais. Pensemos. Temos tempo até 00:30 e pouco para discutirmos isso tudo. Obrigado, Bananas. Então, a outra ideia é que nós temos várias medicinas, porque o planeta Terra é um planeta com doentes de um modo geral. Então, medicina alopática
homeopática, alternativas diversas, tradicional chinesa, ayurvédica, acupuntura, tem várias outras. Por quê? Porque durante todo o período da evolução humana, as pessoas adoeceram. E dependendo se no Oriente ou no Ocidente, envolvendo países de crenças, de filosofias diferentes, o que acontece? Todos tentaram ajudar. Foram desenvolvendo medicinas na busca de curar, cuidar, aliviar o sofrimento das pessoas. Então nós temos uma pluralidade, um leque de medicinas. Mas a medicina que nós temos mais familiaridade é a medicina ocidental, que tem a ver com a Europa, tem a ver com as Américas do Norte, Central e do Sul. Mas vamos adiante. A outra noção é a ideia de supervalorizarmos o corpo, mas nós somos de uma constituição, numa divisão bem básica, em 3 unidades, mas dependendo do estudo você subdivide, claro, o perispírito, e aí vai vir junto ao corpo duplo etérico, corpo astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico, como muitos de vocês têm estudado. A doença, portanto, quando é o caso aqui, ela está no todo. Mas de onde vem? Qual é a origem? É aqui, é do espírito e do que cada um se comprometeu perante as leis de Deus. Então, para nós conversarmos um pouquinho, introdução ainda. Medicina, nosso mundo. Qual é o nosso mundo? O planeta Terra. Se nós lembrarmos de que o sistema solar abriga o planeta Terra, esse planeta é o doente do sistema. As outras humanidades nada tem a ver com isso aqui. Não tem corpo físico. Por isso que ninguém acha na superfície de Vênus, de Marte, de Saturno e assim por diante. O sistema solar tem a ver com a estrela que é o Sol. Na galáxia que tem 200 bilhões de sóis. 1 trilhão de planetas. Quantos são semelhantes ao que temos na Terra? Muitos. Com questões equivalentes. Se você vai para a galáxia vizinha, que se chama Andrômeda, lembra? Podia ter valido o bombom. A ideia qual é? 1 trilhão de estrelas. 5 trilhões de planetas. E, portanto, humanidades. Lembram da expressão de Kardec, de Camille Flammarion? Pluralidade dos mundos habitados. Isso é algo que nós vamos um dia estudarmos muito melhor. Porque nós precisamos entender a realidade do universo hoje, chamado de multiverso, porque inclui questões que nos tempos de Kardec nós não sonhávamos. E que hoje são questões que são fatos. Pois bem, a ideia de que tem doentes dos dois lados. Existem recursos, quando vocês leram Nosso Lar, para onde foi André Luiz quando ele é resgatado? Para o hospital de Nosso Lar. E precisou de tratamento. Isso é assim em todas as colônias no entorno da superfície onde a humanidade encarnada vive. Hospitais no grande hospital, hospitais tanto no plano físico, é uma das instituições mais comuns do planeta. Qualquer cidade que você vai, você tem vários hospitais, clínicas, emergências, terapias intensivas, lugares para cuidados neonatais de crianças prematuras, hospitais pediátricos e assim por diante. Então, Nosso Lar e todas as colônias na vizinhança da Terra, fisicamente, têm hospitais. O que é o Hospital Esperança? Quem lembra? Quem leu Eurípides Barçanufo, criando um hospital onde a maioria dos pacientes encarnados, desdobrados lá, e desencarnados são espíritas. Isso também é algo para a nossa reflexão. Outra ideia, a questão da mediunidade, a medicina espírita, envolvendo desobsessão,
fluidoterapia e a lembrança para nós de que Centro Espírita deve se manter realizando todo o seu trabalho com a lembrança da Casa do Caminho de Pedro, a primeira igreja do cristianismo, praticamente aquela que reflete os ensinamentos de Jesus na sua pureza, na sua simplicidade, onde viveram Estevão, onde Jesus curou tanta gente, a exemplo, por exemplo, de Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum. São histórias lindas, mas 1h já é um exagero, não é verdade? É melhor nós irmos moderando. Então, é importante lembrar essa questão. Nós somos toda uma região, todo um contexto de almas que viemos de lugares diferentes, porque aqui se tornou uma escolha de Deus, oferecendo numa outorga divina a Jesus. Cuida desse mundo e cuida de todo um rebanho de ovelhas aos milhões que viverão aqui, esperando os serviços dos céus e o Evangelho de Jesus ligado a isso tudo. Muito bem, seguindo adiante, níveis diferentes de cura. Nós temos que ter um pouco de cuidado com a palavra cura. Uma coisa é problemas médicos, clínicos resolvidos. Por exemplo, um câncer de um órgão qualquer, com tumor. Tem outros que não têm tumor, como leucemias, por exemplo, mieloma múltiplo, por exemplo. De tal maneira que você retira o tumor cirurgicamente. Você usa radioterapia, você usa poliquimioterapia, você usa imunoterapia. Esse é a base do tratamento oncológico moderno. Mas você está curando a doença na sua aparência. Importantíssimo. Importantíssimo. É tudo que se deseja no primeiro momento. Mas se não houver um entendimento, uma abordagem, uma orientação, um cuidado da parte dos colegas na área da saúde e quanto ao próprio paciente como ser humano, eu tenho casos, por exemplo, de pacientes com 4 tumores ao longo de 10 anos. Foram tidos como curados por critérios médicos corretíssimos, mas a doença volta. Seja a mesma, seja uma outra, refletindo o quê? As dificuldades das nossas almas. Então, tudo isso é importante. Aí nós nos lembramos, níveis diferentes de cura. E uma reflexão básica para nós. A cura que se deseja, sobre a qual se reflete, vem sempre de fora. Vem por mecanismos médicos convencionais e até mecanismos espirituais, envolvendo a desobsessão, envolvendo a água fluidificada, envolvendo o passe. Tudo isso vem de fora para o paciente, não é verdade? Mas isso é um aspecto da medicina que tem a ver já com questões espirituais, mas isso não é tudo. A ideia qual é? Há uma cura que é preciso que seja elaborada, cuidada, verificada e que tem a ver com o mundo íntimo de cada um. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo na Terra? Em que nós temos que mudar as nossas condições? Quem é o médico divino a trabalhar isso tudo para nós e conosco? Jesus. Quando recomendou tudo, absolutamente tudo, de que nós carecíamos de compreender e trabalhar. Por isso que um determinado nível de cura só virá com uma transformação pessoal, uma libertação, a ideia de abandonarmos os vícios morais e substituirmos todos eles pelas virtudes do espírito imortal.
envolvendo compaixão, empatia, solidariedade, caridade, fraternidade e uma que abre as portas dos céus. Meia caixa. Alguém se candidata? É a humildade. Se der tempo, eu conto umas histórias que eu ouvi, e só ouvi porque eu precisava refletir sobre isso. Que tem a ver com o passado, com pessoas que hoje são meus filhos e coisas desse tipo. Enfim, lembrando dos níveis diferentes de cura, na busca pela cura integral. Uma vez a cura integral acontecendo, não reencarna mais. A não ser que queira para ajudar os outros. Pois não. O senhor se refere, o senhor como médico, como espírita, como estudioso, pesquisador. O que eu pergunto, isso que o senhor se referiu, acabou de se referir, por que para o homem é tão difícil vivenciar a humildade? Porque o orgulho é o aspecto mais característico da nossa humanidade. Por isso ele faz parte, número 1, da tríade devastadora: orgulho, egoísmo e vaidade. E outras que se seguem, como a indiferença e outras mais. Então, nós somos uma raça humana de orgulhosos. O pré-pensante? Não, isso aí é a nossa história. De antes da Terra, que continuou no nosso mundo, está presente hoje no dia a dia. E muitos alcançaram a presidência de países, governos de instituições, e isso gera consequências inimagináveis para os seus países, as suas regiões, as suas comunidades e o mundo de um modo geral. É só você examinar a realidade do ponto de vista político, do ponto de vista humano, e as coisas são muito sérias. E nem precisa sair do Brasil. Você acha que dá para incluir aí agora o sentido da tua fé te curou, porque está falando da cura integral? Fazer um comentáriozinho sobre o que Jesus dizia, hein? A tua fé te curou. Muito bem. Essa observação do nosso querido Carlos Barradas, ela nos leva para 00:44. Mas a ideia qual é? Fé é uma coisa extraordinária. Aquisição moral de qualquer filho de Deus que soube, vamos dizer, valorizar essa condição, esse sentimento. Então, fé você pode entender como algo que significa vou fazer porque vai acontecer. É a certeza de que você fazendo aquilo que é devido, o resultado é muito claro. Mas a palavra fé, ela tem a ver com o latim fides. Fides significa fidelidade. E eu creio que é o que ele queria que nós abordássemos, a fidelidade às leis de Deus, às prescrições divinas de Jesus. E disse tudo o que nós precisávamos. Não só o orai e o vigiai, não só o perdoai as ofensas, não só o amar a todos como eu vos amei. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, as epístolas de vários dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, que trata da vida de Paulo, o Apocalipse de João, tratam dessas coisas. O Apocalipse de João, Jesus vai até a ilha de Patmos. João achava que ia desencarnar idoso. Foi o único apóstolo que não morreu de morte agressiva da parte dos outros. E Jesus vai até lá e diz: João, a tua missão não terminou. Como você está pensando, ele se faz acompanhar de um centurião. E ele se surpreende e acaba escrevendo o Apocalipse. Lembrando para nós que uma coisa é a crucificação de Jesus, que também merece todo um estudo,
Mas a outra questão é a ideia de que Jesus está participando da evolução da humanidade há milhares de anos. Vocês querem ver o livro A Caminho da Luz, Emmanuel, Chico? Primeiro capítulo. O que ele diz sobre a profecia do Filho do Homem? Que quando a terra se resfriava, Jesus já era um espírito crístico de perfeição absoluta, e a ele Deus outorga a governança e o ajuda por amor e sabedoria em relação a toda a humanidade. Sabem quando que a terra se resfriava? 3,5 bilhões de anos. Não são milhões, mesmo que fosse. Ele já era Cristo. Por isso, esse é um outro tema para 2020, qualquer coisa, conhecermos um pouco melhor de Jesus. Não seria, seja, a questão da identificação, ressonância com as energias de Jesus? O cara criou na humildade e no merecimento, entrou em ressonância, Claro. E se harmonizou. Em entendimento, sensibilidade, identificação, afinidade, mas isso precisa um esforço de cada um Isso vem para do alcançar essa condição. De qualquer maneira, somos aprendizes, estamos refletindo juntos para tentarmos algo que nos ajude em relação a tudo isso. Todas as doenças são da alma. Todas. Medicina espírita, desobsessão ou assistência aos desencarnados. Outra reflexão: ninguém adoece sozinho. Em que sentido? Não se trata da família da parentela corporal, vamos dizer, por uma doença hereditária ou uma doença congênita. Não é isto. Qual é a ideia aqui? Sempre há espíritos envolvidos. E quanto mais sofrimento, quanto mais sintomas, sinais de problemas médicos, mais questões delicadas e às vezes bem complexas. E esse é o segredo da nova medicina. Você alcançar com equipes capacitadas as origens do sofrimento humano, não só doenças ou enfermidades. Outras questões pessoais também envolvem a presença de entidades que precisam de ajuda, de socorro, de atenção. É uma medicina linda, a medicina espírita, porque ela permite que você, a partir de um caso, de uma neoplasia ou de um infarto do miocárdio, de uma insuficiência cardíaca precisando de transplante cardíaco, se você abrir o caso, você vai encontrar uma realidade. E aí, nessa realidade, você tem muitas pessoas, às vezes, desencarnadas, sofrendo. E essa medicina se direciona para cuidar de todos eles. Fazendo isso, eles ficam bem, o que já seria maravilhoso. Mas, por consequência e pelas ressonâncias, o paciente de agora também se torna liberado até certo ponto. Resta ele não repetir tudo de novo e encontrar outros semelhantes como consequência das suas dificuldades não superadas. Outra ideia, portanto, a evangelização e a reforma íntima. Do contrário, não tem medicina preventiva. Por isso Jesus é o médico divino. E os seus ensinamentos são tudo que nós precisamos conhecer e colocar em prática. Outra ideia, prevenção. Então, tem vários aspectos, tem até outros, mas meia-noite já seria, vamos dizer, algo importante de nós não chegarmos a tanto. Obsessão, só para continuar refletindo, o maior flagelo da humanidade. Mesmo que, no momento, alguém em qualquer lugar da Terra não tenha adoecido, nós vamos adoecer. Mais cedo ou mais tarde. A não ser que mude internamente naquilo que faça com que ele já não mantenha vínculo com essas entidades e essas entidades com ele. Isso é bem possível, mas não é tão comum assim como deveria. Kardec dividindo obsessão simples, fascinação e subjugação.
e Dr. José Lacerda de Azevedo, Obsessão Simples e Obsessão Complexa. Lembram disso? E frequentemente, quando nós abrimos e tentamos cuidar dos casos que nos chegam, as questões são bem complexas. Aqui a ideia da fluidoterapia espírita no plano físico, pessoas espíritas vestidas como desejam e os pacientes aguardando o início da reunião de fluidoterapia. A mesma coisa em nosso lar, lembram? Para onde foi André Luiz receber, por causa do câncer, da neoplasia abdominal que ele tinha, morreu no pós-operatório imediato, precisou de ajuda, mesmo tendo ficado 6, 7 anos desencarnado no umbral inferior. E como lá não se cura, de certo modo não obteve isto, e logo que ele chega na colônia, ele vai para ser ajudado pelos terapeutas daquela ocasião. Aqui eu achei interessante apresentar para vocês algumas reflexões. E que eu coloco desse modo, considerações sobre doença e cura. Tentem me acompanhar, não é difícil não, vamos ver se conseguimos. Vamos lá. Leis que regem a evolução das doenças. Primeira lei, gênese das doenças. As doenças graves, agudas ou crônicas, não são geradas no corpo físico, mas sim nos corpos astral e mental, através dos conflitos e desequilíbrios neles enraizados. Eu estou sendo bem superficial aqui. Erros, condutas, atitudes, crimes, transgressões, prejuízos aos outros. Essa é a primeira lei. Segunda, precipitação das doenças. Os conflitos e desequilíbrios gerados nos corpos mais altos tendem a ser expulsos para os corpos mais baixos. Do corpo mental para o astral, do astral para o corpo físico. Essa é uma tendência. Terceira lei é a lei do expurgo final das doenças pelo corpo físico. As doenças físicas graves e crônicas que nos afligem constituem, por isso, o estágio final de expurgo dos conflitos, desequilíbrios e traumas que se geraram nos nossos corpos astral e mental. É para nós refletirmos. Seguindo adiante, 5 pontos, portanto, de reflexão. Todos somos doentes. Lamento. Quantas vezes eu ouço, por exemplo, no consultório, quando alguém pede ajuda do clínico, não é? Eu peço exames complementares. Colegas outros também pedem. Então há uma ideia de que, olha, eu não sou doente coisa nenhuma. Todos os exames de laboratório, de imagem, tudo bonitinho. E a pessoa sai contente, porque o colega valoriza, e é para valorizar. 2 anos depois está acamado por uma esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença irreversível, kármica também. Então, exames de laboratório muito bons, isso é uma visão válida. Tomara que fique sempre assim, mas não é assim para todos. As doenças surgem quando nós menos esperamos. Seja um câncer de próstata, seja uma doença neurológica preocupante, seja um transtorno mental, e coisas das milhares que são típicas do nosso mundo. Número 2, a intensidade e a persistência envolvidas nos distúrbios energéticos, emocionais e mentais, resultantes dos pensamentos e atos elaborados e vivenciados no pretérito ou no presente, contrários às leis divinas e ainda não eliminados, são os 2 fatores-chave que determinam a gravidade de uma doença qualquer.
Tudo é individual. Em medicina se diz sempre assim, olha, cada caso é um caso. Lúpus eritematoso sistêmico disseminado. Muito comum em mulheres jovens. Não tem duas lúpicas iguais. As manifestações são múltiplas e variam caso a caso. O que gera essa variedade? O passado, as influências espirituais e os comprometimentos em relação às leis de Deus. Item 3. As causas que subjazem à formação de uma doença são muito diversas e muito personalizadas. Não há propriamente doenças, há doentes, cada um com as suas características e manifestações. O tratamento de uma doença por via físico-química, drogas, fármacos, procedimentos, cirurgias, só é possível ou exitoso quando ela já se encontra em sua fase final de expurgo pelo corpo físico. Do contrário, ela tende a voltar. O tratamento de uma doença por via físico-química ataca as consequências visíveis, não as suas causas. Se as causas se mantiverem, a doença se manifestará com outra apresentação, ou com a mesma, mais adiante ou em vida futura. Porque o perispírito, que ainda não se liberou, ele vai ser o mesmo que vai plasmar o novo corpo, modelo organizador biológico. O essencial, portanto, é a cura interior definitiva. E essa não se obtém por via material, mas somente por determinação e esforço próprio. Então, quais os procedimentos a usar? Vocês já imaginaram essas reflexões para alunos de graduação em faculdades de medicina do planeta? É algo que vai mudar para melhor a realidade. Da mesma forma que a evangelização das crianças é algo fundamental, que um dia acontecerá em lugares que hoje não se pode nem pensar. Alunos de medicina hoje têm disciplinas, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, de espiritualidade em medicina. Eu quero dizer que na URGS existe um grupo de estudo grande com 300 pessoas inscritas. A maioria são alunos de vários cursos da URGS. E tu tens também o departamento da cardiologia, né? Podia falar? Tem tudo. Mas ainda é algo que precisa crescer e se disseminar para que isso abranja toda a realidade da Terra. Vamos ver ainda cura, a ajuda exterior, medicinas, alopática e homeopática, por exemplo, remédios químicos ou naturais, intervenções cirúrgicas, procedimentos, processos de energização, harmonização direta com o paciente presente, fluidoterapia, passização da água magnetizada, acupuntura, do-in, shiatsu, visualizações terapêuticas, florais de bar. Tudo isso é razoável. Uns têm mais eficácia do que outros. Indireta, sem a presença do doente. Preces e irradiações. Prece intercessória, desobsessão sem a presença do paciente. Objetivos da energização. Visam recompor órgãos e centros de força afetados, permitindo a reposição e o reequilíbrio energético do paciente, a todos os níveis, corpo físico, os demais corpos, até a alma imortal, que é a essência do paciente. Podem curar, mas tal depende da situação kármica do paciente e da sua fé, para que haja assimilação ou não dos conteúdos. Conferem ao paciente tempo, ânimo, equilíbrio, para que ele realize o seu próprio trabalho interior de renovação, de educação dos sentimentos, no sentido de promover a sua autocura profunda e pessoal a nível de libertação dos vícios morais e da presença de entidades que
já não têm interesse ou são levadas porque ajudadas para outros departamentos da vida espiritual. Tem por isso de ser sempre complementados com educação espiritual. Medicina holística e vamos em frente. Cura, o trabalho interior, aceitar, vigiar e construir. Resignação, aceitação do passado kármico e dos seus reflexos na doença do presente, no corpo e na mente. Vigilância do presente, substituição gradativa dos vícios pelas virtudes, educação dos sentimentos, reforma íntima. Algo que todos os espíritas, de algum modo, já ouviram falar, já estudaram, se enfronharam, ou já estão buscando fazer cada um a sua parte. Isso é totalmente individual. Construção do futuro, diferente do que nós fizemos no passado e até agora no presente. Aceitação do passado. O que significa aceitar? Aceitação ativa das nossas condições de partida, do corpo e condições de nascimento. Nós chegamos na vida nova do jeito que chegamos, tanto do ponto de vista dos nossos espíritos ou almas, quanto nas questões genéticas, biológicas, tudo já delineado para ser vivido durante a encarnação. Aceitação ativa dos eventos da vida. Princípios base de aceitação das crises. A aceitação delas, da vida, é condição indispensável para as superar. A vida que hoje temos, fomos nós que a forjamos em vidas anteriores. Somos os herdeiros de nós mesmos. Isto é impecável. A vida é uma sucessão de provas feitas à nossa medida, postas no nosso caminho para que as possamos ultrapassar, nos aperfeiçoando ao fazê-lo, ascendendo espiritualmente. Não transformemos essas provas em expiações. Então, quando nós fazemos essa reflexão, na verdade, estamos falando do planeta Terra, porque ele é um grande hospital. Nós somos, tipicamente, espíritos predispostos a uma infinidade de patologias clínicas e mentais. Então, nós não estamos falando de Saturno, muito menos de 5.000 exoplanetas, que são planetas já identificados e fotografados de outros sistemas que não o sistema solar. Todos os dias surgem novas constatações de exoplanetas, portanto, distantes de nós. Em todos eles, a princípio, espíritos, humanidades, em condições diversas. Lembrando, viver as experiências que a vida nos oferece é obrigatório. Sofrê-las ou aproveitá-las é opcional. Cada um. Preparando para nós encerrarmos, vejam só, tão longe da meia-noite, enfim, vigilância do presente, a nível do corpo mental, reto comportamento moral na conduta diária e aceitação combativa das crises. Obediência aos princípios fundamentais de relacionamento com o próximo. Respeito aos valores da vida e à Mãe Terra. Desprendimento dos apegos ao mundo. Estar no mundo e não estar. Estar com os pés no chão da terra, mas com o coração e o sentimento nas estrelas. Pensar e agir na verdade, beleza, justiça, serenidade, amor e perdão. A nível do corpo astral, indiferença perante os ataques alheios e integridade nas respostas que dermos. Controle de reações mecanizadas e libertação de todos os preconceitos. O convite é amplo.
A nível do físico, equilíbrio nas 4 formas de alimentação correspondentes aos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Comer, beber, respirar e absorver radiação cósmica. Isso é tudo algo para ser trabalhado nas escolas primárias, secundárias. 3. Construção do futuro. Falamos de doenças, mas qual é a nossa maior doença, na verdade? A nossa maior doença é a vida física. É termos corpo, é termos que reencarnar. Não esqueçamos, o único propósito de reencarnarmos é não reencarnarmos. Entendem a ideia? É dessa doença que temos de nos libertar. Mas há aí 2 posturas possíveis. A primeira é passiva, é a da vítima. Torna-nos reféns do nosso passado, diz-nos: eu sou hoje o resultado do que fui no passado, nada posso fazer. E a outra é ativa, é a do guerreiro da luz. Torna-nos construtores do nosso futuro, diz-nos: eu tenho de começar a ser hoje o que eu quero ser no futuro. Já não tenho mais tempo para errar, e a energia que ainda me resta não a posso despender a repetir o que fui. Kardec, de uma maneira primorosa, ele nos situa sobre o assunto. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã, a nível do corpo físico e do perispírito. O poder curativo está, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, mais abundante emissão fluídica provocará, e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Isso é para os magnetizadores, os terapeutas espiritualizados, espíritas ou não. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja um homem, seja um desencarnado. Daí então se depreende que são 4 as condições fundamentais das quais depende o êxito da cura. Veja, Kardec, o poder curativo do fluido magnético animalizado do médium curador. A vontade do médium na doação de sua força, energia vital. A influenciação dos espíritos para dirigir e aumentar a força do homem e as intenções, méritos e fé daquele que deseja se curar. Espiritismo, imortalidade da alma, sobrevivência da alma após a morte, reencarnação, lei de causa e efeito, ação e reação, comunicabilidade dos espíritos, mediunidade, ferramenta essencial para certas abordagens, intervenção dos espíritos no mundo físico, espíritos desejando causar a doença e o mal, e outros desejando ajudar, curar e trazer algo que seja o maior alívio para cada paciente. A existência do mundo espiritual, que é algo que nós precisamos nos dedicar a conhecermos melhor, o mundo espiritual da Terra. Corpo físico, corpo espiritual ou alma. Bem, que horas nós temos? Tem 20 minutos. Eternidade. Não, 20 20 para 10. Não. 30. 10 minutos. Não briguem. 10, Olha e 40. 10 assim, ó, estourando. 10 10 o que horas? 10 minutos. minutos. Nós temos a eternidade. E parecerão segundos. Tá bom, a chefe falou. Então, eu ia contar alguns casos. Ia contar o quê? E casos ilustrativos de uma medicina espírita. Em 10 minutos pode contar? Posso contar 2, Não exagera. mas tem Essa 24.
só nesse arquivo. Vai ter que voltar. Tem que voltar, Sérgio. Eu vou contar 2 casos de uma Isso. lista, eu vou contar assim, escolhendo do seguinte modo, de um adulto e um de uma criança. Pode ser? Então, esse caso é o caso do Rodolfo. Estávamos numa quinta-feira no reencontro de Copacabana, Rio, para começar uma mediúnica de 3 horas, para poder atender bastante casos. Eu tinha uma lista de casos para cuidar naquela reunião com um grupo mediúnico maravilhoso. Chega a Isabel, trabalha conosco até hoje, fisioterapeuta do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Sérgio, chegou esbaforida, atrasada. Sérgio, tem um caso. Ela sabe como funciona. Eu falei, calma, Isabel, deixa eu fazer a prece, aí você conta sobre o caso que você tem em mãos. Aí eu fiz uma prece rápida para não ocupar o tempo, aí ela fala que a colega dela, fisioterapeuta, do Copador, diz, Isabel, ela aos prantos, meu marido vai morrer. Os colegas da rotina da terapia intensiva, depois de 2 semanas internado, eles dizem, olha, tipo, sabe que como se usa jogar a toalha, é desistir da luta. Eles não tinham mais o que fazer. E ela, em prantos, liga para Isabel, porque sabia que a Isabel era uma médium, ainda é, de apoio espírita. Ela trouxe o caso, que era mais ou menos resumidamente, completamente rígido, normal, o Rodolfo. Aí ele faz uma gripe, influenza, que evolui para pneumonia bilateral extensa grave, insuficiência respiratória aguda, é levado para a emergência do Copador e da emergência para a terapia intensiva. Ele acaba desenvolvendo uma hipoxemia, é entubado, colocado em prótese respiratória, e algo inusitado que eu mesmo, como intensivista, nunca tinha visto. Precisava de ficar com oxigênio no ventilador mecânico a 100%. FiO2 de 1, quem é médico sabe o que é isso. E quando eles tentavam desmamá-lo dias com antibiótico depois, diminuíam a FiO2, o coração bradicardizava. Ia parar, eles aumentavam de novo. Então ele ficou 2 semanas com 100% de O2 para ser mantido vivo. E nada mudava isso. Trocaram os remédios, os antimicrobianos, fizeram tudo. Uma das melhores terapias intensivas do Rio de Janeiro. Hospital particular. Pois bem, aí eu falei, gente, como vocês estão vendo, pela história que a Isabel está contando, qualquer outro caso é menos relevante. Então vamos dar prioridade ao Rodolfo. Abrimos o caso do Rodolfo Guerra. Ele era general ou algo parecido de um confronto europeu e ele tinha um ímpeto de morte do exército contrário, como é típico nessas guerras que nós temos na nossa história. E aí, qual é a ideia? Efeito de campo, ideoplasticamente formado, preenchido de amor, luz, fluido vital e beneficiando todas as vítimas, tanto do seu exército, que morreram também centenas, como do exército contrário. E os médiuns vão monitorando, vendo o progresso do perispírito e o progresso consciencial, levantando e buscando o que aconteceu. Mas todos eles, vítimas dos dois lados, fluidicamente ligados ao paciente de hoje. Pois bem, maneiras de desligar todo mundo do passado e do paciente de hoje, libertando o paciente e libertando eles de toda a história cruel que aconteceu com todos, levando-os para os hospitais e postos de auxílio que nos dão cobertura, até o último ser levado. Então nós nunca paramos ou fechamos a frequência
como se diz, sem que todos tenham sido devidamente beneficiados. Aí eu pensei assim, poxa, deu trabalho, foi mais ou menos uma meia hora de atendimento. E aí eu disse, então tá bom, gente, vamos fechar o caso e vamos aguardar. Quando eu digo isso, uma pediatra de 1,90 m, médium, extraordinária, Sérgio, o espírito tal pede para te dizer que se você quer ajudar o Rodolfo, continue. E como eu tinha uma lista, eu queria concluir para ir para os outros casos. A espiritualidade não deixou. E aí nós fomos e encontramos algo delicado que não era do passado. Ele era funcionário de uma empresa num cargo importante. E um colega procurou um grupo de trabalho de magia negra para que ele adoecesse e morresse. E a tal pessoa ficaria com o salário e o posto do morto, do desencarnado. Lamento, é uma história tétrica, mas ela é muito mais comum do que talvez vocês possam imaginar. O que traduz a indigência moral da nossa humanidade. Pois bem, aí mais meia hora. Para quê? Para rastrear, lembrando do doutor Lacerda, azimute 360 graus, coisas que ou vocês conhecem ou vão conhecer logo em breve. E aí cuidamos de quê? De desfazer tudo. E lidamos com espíritos predadores. Eu digo assim, só para vocês terem uma ideia de que não é um diálogo fraterno. Que sempre é bom, quando é bem indicado. Pois bem, aí tudo aquilo foi devidamente sanado, e aí como foi a médica, pediatra que disse, eu falei, e agora? Soraya é o nome dela. Aí ela imediatamente faz o polegar para cima, do tipo, agora sim. E aí eu digo, Isabel, pede para a esposa, por telefone, ou quando vocês se encontrarem, pede para ela fotografar hoje ou amanhã o Rodolfo na terapia intensiva e me mandar, porque eu só tinha nome completo, idade, endereço e sem foto ainda. E aí ela me mandou um CD com 180 imagens, com aquela ideia de que quanto mais imagens, maior a chance dele ser muito beneficiado. Mas aí eu escolhi, essa aqui é uma foto, a reunião foi quinta de sábado. Ele entubado, ventilado, consciente, em coma induzido, próprio da terapia intensiva. Pois bem, na mesma ocasião ela tira uma foto com ele mais próximo, dá para ver o edema periorbitário bilateral, por causa de 2 semanas em terapia intensiva, isso é muito comum. É jovem assim? Inconsciente. Oi? Esse é jovem, né? 26. Não. Pois bem, e aí o que acontece? Passaram-se os dias. Quando foi na segunda-feira seguinte, ele está traqueostomizado, ainda em prótese, já suspendendo a medicação fentanil para sedá-lo de uma maneira própria. Pois bem, ele começa a melhorar. No slide seguinte, ele já fora da prótese, sorridente, se alimentando. Essa é a esposa, amiga da Isabel, e essa é a irmã dele. O sorriso diz tudo? Diz, não diz? A palavra que mais se ouviu depois uma equipe médica de primeira no hospital: milagre. Sério? E aqui um outro fisioterapeuta que também o ajudou na recuperação. Ele é hoje completamente sadio, só tem uma cicatriz da traqueostomia. Vida normal e com um emprego que ele sempre teve. Muito bem, esse é um caso, posso contar? Eu fui à Austrália meia dúzia de vezes, sendo que 4 eu pude ir também à Nova Zelândia para divulgar o espiritismo. Então eu falei lá para grupos espíritas
nos próprios centros ou juntos num seminário qualquer. E uma área sempre muito comum abordada é essa fronteira medicina e espiritualidade. Me liga Viviane. Naquela época, como é que se chamava o aplicativo? Que era mais comum, quase não se usa mais. Vou lembrar daqui a pouco. Aí ela me liga, eu atendo, olha, aqui é a Viviane. Eu me lembro que você fez ali uma palestra sobre medicina. E o que acontece no processo? Eu estou grávida do meu segundo filho, estou vindo do pré-natal, do ultrassom. Nem cheguei em casa, lembrei de você. Ela até chamou de senhor. Aí eu falei, mas o que houve? Olha, o meu filho tem no ultrassom, no cérebro, os ventrículos laterais enormes. O colega ultrassonografista nunca viu isso. Pediu para eu ir procurar um pediatra especializado para ver o que fazer. Ele nunca tinha visto isso no pré-natal de mulher nenhuma. Eu falei, olha, Vivi, faz aí o que estão te recomendando e eu vou abrir esse caso logo na primeira reunião. Mas eu vou abrir para você e vamos ver o que vem. E aí veio um contexto de guerra, piloto da United States Air Force jogando bombas no Vietnã. Mais sério ainda, população nos arrozais civis. O que você tem que fazer? Cuidar dos mortos. Porque eles são vistos carentes e destruídos. Pois bem, fizemos o que é de praxe. Todos eles foram envolvidos num campo salutar, para resumir, e levados, beneficiados de imediato para recompor o perispírito. Explodiu junto do corpo que explode. O perispírito recebe as consequências diretamente do que acontece com o corpo, seja a circunstância que for, inclusive o suicídio. Pois bem, cuidamos deles, ela demorou a me ligar de novo. Aí ela falou, Sérgio, o que vocês viram? Porque ela tinha já uma ideia. Eu falei, olha, era um contexto lá de guerra. Aí ela me disse, Sérgio, ele nasceu tão bem como uma criança normal. Mas quando chegou com 10 dias, o meu marido notou que ele tinha uns movimentos estranhos. Que eu vou mostrar agora. Eu pedi os vídeos e ela foi fazendo vídeos para me mostrar. Ai, que pena. Alguma coisa saiu errada. Na verdade, todas essas imagens, elas são vídeos. Não dá para ver lá, essa salada. Se não estiver, houve algo que nós não tínhamos imaginado. Deu. Já foi. E tem som, uma criança chorando bem alto. Olha os movimentos dos braços. Quase todos vocês já foram pais, mães, nunca viram isso. Ninguém viu isso igual. E isso lembra as síndromes extrapiramidais. Parkinson, Coreia de Huntington, Coreia de Sider, atetose e banismo. É o grupo das doenças que afetam os núcleos da base. Sabe onde é que eles ficam? Na vizinhança dos ventrículos, que no caso dele eram ventrículos completamente diferentes, grandes, afetando os núcleos da base. Doutor, sério? Só um pouquinho. Repara que aqui é a mãe ou o pai filmando. Um olha e o outro usa o celular para filmar e mandar. Super bem cuidados, amorosamente. Isso não é
fralda que não foi trocada, não é alimentação deficiente. Repara que ele mexe de uma maneira como o Parkinson, com movimentos rítmicos. Muito amor aqui em causa. E aí o que acontece? Ela foi mandando vídeo, a mesma ideia. Quanto mais vídeo eu mandar, mais cedo vem a ajuda. Essa é a ideia. Ninguém perguntou e ele está dizendo que não. Isso aí faz parte do caso. Sérgio, aquele primeiro vídeo, a impressão que eu tive é que o espírito dele estava desesperado diante da brutalidade que tinha cometido. Faz sentido. Possivelmente ele estava em contato com o corpinho. Faz sentido. Na verdade, tinha uma legião. Ele estava desesperado com o que tinha feito. Vocês lembram de Jesus diante do lunático? De um dos lunáticos? Somos muitos, somos legião. Era um lunático. Legião no entorno. Foi para os corpos. Aqui vocês estão vendo ele um pouco diferente, não estão vendo? Sim. O que é isso? Depois do segundo atendimento. Porque como nós tínhamos feito um, aí ele nasceu. Só que com 10 dias ele apresentou esse quadro. Aí nós abrimos, agora eu abri nós, para ele e não mais para a mãe. E aí veio o tal contexto que eu narrei para vocês. Se vocês olharem aqui, o que vocês acham dele agora? Reparem que ele ainda é bebezinho. Isso tem 20 dias no atendimento. O pai filmando e a mãe banhando. Eu quase liguei para lá para ver se me dava um neném para eu cuidar do menino. Mas já imaginando a resposta negativa, eu não fiz isso. Mas que eu pensei e lembrei agora. Olha isso. Olha que carinha é essa. No mesmo dia, ele agora vestidinho depois do banho. Carequinha. Carequinha. Alguém vai virar a cabecinha dele, o pai ou a mãe, para ficar bem na foto. Olha o bocejo. É agora ou não é uma criança normal? Eu não sabia, só sabia que tinha tido uma melhora bacana. Olha o que me mandaram, isso tem 10 anos para 11. O que acontece? Olha o que está escrito, é um exame que compara o de maio atual com o de março. Mês 3, mês 5, 2 meses. Olha o que o colega que fez o exame diz. Os ventrículos laterais são agora de calibres normais. O cérebro visualizado e a fossa posterior está normal. As estruturas de linha média e caudotalâmicas são normais. A diferença de horário do Brasil para Sydney, na Austrália, é de 13 horas na maioria do ano, na maior parte do ano. E aí não importa, você desdobra em qualquer hora, havendo equipe da espiritualidade para isso. Ele é trazido, desdobrado, permissão do anjo de guarda dele. E nisso estão os espíritos amigos mais conhecidos de vocês, e outros que não. E aí ele incorpora na médium do meu lado. E nos tornamos amigos. Ele já tinha se arrependido do que ele havia feito. Conversamos sobre o que ele vinha apresentando e a chance de uma melhora muito grande. E antes de haver essa melhora toda, tanto no exame quanto na inspeção do doente, eu criei um cérebro novinho em folha, conhecendo neuroanatomia,
neurofisiologia, neurociências de um modo geral. Né? Plasmamos um cérebro que, quando eu ia pedindo a Deus que aquilo tivesse como resultado, os médicos vinham, e Sérgio, está se iluminando. Eu falei, ótimo. Quando ficou assim, bem cheio de luz, eu digo, olha, eu vou colocar isso em você para ajudar, mas você vai dormir imediatamente. Não se preocupe, estaremos sempre juntos. E aí eu acoplo pedindo as bênçãos para a saúde dele. Então, quando você vê essa mudança, isso é resultado no corpo físico, biológico, do que foi feito nos corpos mais íntimos, mais simples, mais sutis. É outro milagre, porque nunca ninguém ia imaginar, não apenas a questão da melhora clínica, mas a questão da melhora estrutural. Sérgio, ele falava com personalidade anterior, né? Porque ele não tinha ainda desenvolvido a própria personalidade. Quando ele falou a primeira médica, É ele. Não dá vontade de ir lá buscar? muito linda, muito Até linda. propus, mas não fui bem recebido. Muito bem. E agora? Ele não é australiano? Gente, é pedaço do fiz. Vou dizer, ele hoje surfa melhor do que eu. Pedaço Sério? Na próxima viagem, acho que meio ano depois, para também fazer palestras, e aí eu fiquei hospedado na casa deles. Somos amiguinhos até hoje. Aí eu ia contar outros casos, mas eu acho que se eu perguntar para Dinorá, ela vai dizer assim. Não é? Então, olha, gente, eu acho que é para dar uma ideia, são reflexões, essa é uma área simples, que pode ser mais extensa, menos extensa. Então, eu quis mostrar alguns casos, são vários e vários, mas fica para uma outra oportunidade. Agradeço muito. Tem muito a ver com esta casa, sobretudo com o Dr. José Lacerda de Azevedo, com meu pai, com minha mãe, com a Dona Yolanda, e com muitos amigos que foram nos movimentando e nos levando a estudar e procurar fazer de tal maneira que os resultados fossem bons. Muito obrigado pelo carinho, pela receptividade, e que Deus permita, e essa espiritualidade linda da casa, que possamos nos ver em breve. Sentado também, seu Melanie. Vamos encerrar assim. Vamos concordar que momentos como estes são terapêuticos. Sérgio, nós estamos aqui vibrando e juntos em uníssono em pensamento e sentimento, emitindo para ti muita vibração de que tu continues distribuindo a condição que tu tens. E antes de mais nada, o Sérgio é uma pessoa amorosa, ele é uma pessoa simples, né? E que possa essa força tua se estender para cada um de nós, que cada um de nós tenha a sua própria missão e as condições também de ser no mundo. Né? Como é que a gente encerra? Nunca se encerra. Nada tem começo e não tem fim. Então, mas a gente só vai marcar, vou pedir que o Barradas que já falou bastante, vai continuar. Ele é uma pessoa também amorosa, a gente ama Barradas, a Cleia. Eu vou pedir, Cleia, para o Barradas fazer a nossa conversa de interrupção para outros eventos que a gente vai fazer. Quando vocês lerem algum evento da Casa do Jardim divulgado, venham.
para termos momentos como esse. Não, nós queremos agradecer ao Dr. Sérgio a oportunidade, nós convivemos com ele no mínimo quinzenalmente. Foi uma palestra muito interessante, muito oportuna, e o Sérgio está com essa missão, ele tem 100 e tantas palestras pelo Brasil, pelo mundo, faz em português, faz em espanhol, faz em inglês, então ele é um grande divulgador da doutrina espírita. Eu acho que essa é a missão dele. Parabéns, Sérgio. Agradecer a casa a oportunidade que concedeu ao Sérgio. Acho que isso é pleno merecimento dele. Acho que o Sérgio vai partir daqui com o coração aliviado, cheio de bons pensamentos, porque nós o recebemos assim de braços e de corações abertos. Estamos muito felizes pela vinda aqui, Sérgio. Estou falando em meu nome. E para encerrar, eu vou me permitir fazer uma oração, que eu sou um pouco diferente, né? Eu já modifiquei até o Pai Nosso, né? O Pai Nosso que você reza é o Pai Nosso da igreja. A igreja criou, colocou Deus no céu, longe do homem. Seguiu Aristóteles, botou lá para ela ficar no meio, nós dependendo deles para nos aproximar de Deus. Então eu peço desculpa, mas eu vou orar dizendo o seguinte: Pai nosso que estás em toda parte, dá que possamos santificar o teu nome através do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa palavra e da nossa ação, para um dia merecemos o teu reino. Viver segundo os ensinamentos de Jesus, amando-nos uns aos outros e perdoando-nos sempre, superando as provações, não caindo nas tentações ainda necessárias ao nosso progresso espiritual, até que chegue o grande dia em que possamos nos libertar do jugo da personalidade egóica, renascer em espírito e verdade, identificados contigo no amor e pelo amor, possamos penetrar no teu reino, desfrutar do teu poder e da tua glória, que assim seja.